Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, e hoje nós vamos estudar um complemento do PET do segundo ano do ensino médio para o conteúdo de artes. Lembrando que a gente trabalha em artes, no conteúdo integrado ao conteúdo de linguagens, tá ok? Que contempla, né, linguagens contempla artes, língua portuguesa e língua inglesa. Então, a aula de hoje, complementar ao PET do segundo ano, refere-se ao conteúdo de artes. Mas, basicamente, nessa interdisciplinaridade, ou seja, na comunicação entre os conteúdos, a gente vai basicamente trabalhar o conteúdo de artes de uma perspectiva da língua portuguesa, que é leitura e interpretação textual, ok? Então, esse aqui é o texto que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, é um material que eu preparei para vocês, eu espero que vocês estejam com ele em mãos para acompanhar a aula, tá ok? Então, na ideia de leitura e interpretação, a primeira coisa que é muito importante é a leitura em si, né? Quando a gente faz uma leitura bem feita e com bastante atenção, a gente vai perceber que em algumas atividades as respostas, isso a gente vê em história, geografia, várias outras áreas de conteúdo que exigem da gente leitura e interpretação textual, que a gente vai encontrar as informações ou que aquilo que o professor pedir está tudo dentro do texto, tá certo? Então, vamos começar. Eu vou fazer primeiro a leitura do texto e a gente vai responder as perguntinhas que eu preparei para vocês, tá ok? Então, a gente tem aí, ó, leia o texto a seguir. Quando estudamos a paisagem na arte e a concepção de espaços arquitetônicos em desenhos artísticos e técnicos, nos deparamos com um conceito conhecido como perspectiva. Estudar a perspectiva é fundamental para compreendermos os vários estilos e épocas em que a paisagem foi concebida por artistas. Entretanto, a perspectiva não é só aplicada à paisagem, mas é um dos fundamentos do desenho geral. Mas, então, o que é perspectiva? A perspectiva corresponde a como o ser humano apreende visualmente seu ambiente e o transfere a outro suporte, seja aplicado a projetos técnicos ou artísticos. A perspectiva é o método que permite a representação de objetos tridimensionais, altura, largura e profundidade, em superfícies bidimensionais, através de determinadas regras geométricas de projeção, conforme a figura anterior. Que nós não temos nenhuma figura, mas a gente vai trabalhar nas próximas aulas a prática, como que a gente vai desenvolver essas técnicas da perspectiva, tá ok? A perspectiva não é somente usada na arte, mas também na arquitetura, engenharia e na computação, entre outras áreas artísticas, entre outras áreas. Artisticamente, podemos utilizar a perspectiva mais livremente, sem o rigor matemático exigido na arquitetura ou engenharia. Quando já entendemos com maior profundidade as questões básicas da perspectiva de forma rígida, podemos assim trabalhar mais intuitivamente, com a mão livre e sem ferramentas como réguas e esquadros. O nosso olhar já irá percorrer facilmente a paisagem e o entorno, identificando os principais pontos de convergências e de profundidade. Então, a gente tem aqui, pessoal, uma ideia do que é perspectiva. Então, a gente vai ver nas perguntas que a gente vai responder que não é só na área da artes, né? A gente vai ver nas próximas aulas que, principalmente no período do Renascimento, lá no final da Idade Média, os artistas tipo Leonardo da Vinci, eles usavam técnicas de perspectiva nas suas obras, né?
Só que vale lembrar que a perspectiva ela não é usada somente na área de artes plásticas, né? A gente pode perceber que o que a perspectiva faz? Ela tenta jogar no papel uma noção daquilo que é da natureza, de paisagem, mas também pode ser aplicada na engenharia mecânica, quando num projeto ele vai desenvolver uma peça, determinada peça, e antes de lançar no torno, ele vai ter uma perspectiva de medidas, né? Ele vai ter uma ideia de como que vai ser visualmente aquela peça, se ela vai encaixar em determinada máquina, esse tipo de coisa, né? Na engenharia elétrica ou mesmo na eletrônica, alguma coisa pode ser usada na perspectiva para a pessoa ter ideia de um projeto, de uma placa, ou então um projeto mesmo, como que vai estar introduzido a elétrica dentro de uma parede, a fiação. Então, a gente tem várias áreas de conhecimento que a gente pode usar perspectiva. Até mesmo o pessoal que estuda a área da educação, da pedagogia, ou mesmo quem vai trabalhar na artes e nas escolas, né? Eles têm que estudar essa técnica da perspectiva, né? Então, tanto na área de humanas, que aí vai pegar até a área de educação, quanto na área de exatas, aí a gente tem engenharias, arquitetura, por exemplo, o arquiteto quer que o seu cliente visualize o projeto que ele está desenvolvendo, o prédio, ou dentro do um cômodo que ele está desenvolvendo dentro de uma casa. Então, ele vai usar vários recursos que ele tem da informática, mas, basicamente, esses recursos vão trabalhar técnicas de perspectiva, tá certo? Então, para vocês verem, tanto que é importante a perspectiva. Ele fala aí que, artisticamente, a perspectiva ela não fica engessada em cálculos matemáticos, vamos falar assim. Nas áreas de exatas, é claro, a gente vai fixar cálculos, a coisa mais rígida, né? Mas a arte, ela tem essa coisa de ser um pouco mais suave. No entanto, vale relembrar que a perspectiva, ela age em todas as áreas do conhecimento, tá ok? Então, vamos para as questões, para facilitar a interpretação desse texto, tá ok? Então, a gente tem a questão 1. Segundo o texto, o que é perspectiva? Né? Então, é aí que vai aquela prática que eu falei para vocês, que serve tanto para geografia, história, que eu já cansei de ver meus colegas professores fazendo, que é o quê? Normalmente a resposta está no texto. Então, você vai voltar no texto e procurar a melhor resposta. Quando fala segundo o texto, tem até uma técnica que a gente fala que você tem que falar de acordo com o texto. Mesmo que, de vez em quando, a sua opinião não concorde com a opinião do texto, ele não quer saber nessa pergunta, por exemplo, ele não quer saber a sua opinião, ele quer saber qual que é a perspectiva do texto, o que está sendo falado no texto, ok? Então, muitas das vezes, por exemplo, eu posso trabalhar um texto jornalístico que lá dos anos 80, que eles tinham uma outra perspectiva do mundo, né? É uma palavra perspectiva, de novo. Eles tinham uma outra ideia, um outro contexto, né? Vamos pensar assim, o texto naquela época as pessoas não faziam ideia do que era internet, o que era celular, então o cara escreveu um texto de acordo com aquele contexto histórico, né, daquela época. Então, muita coisa pode estar desatualizada naquele texto, mas o termo segundo o texto quer dizer o quê? Que a gente tem que ler de acordo com aquele contexto. A gente não pode levar o nosso contexto para interferir naquela interpretação, tá ok? Então, vamos para a resposta lá, vamos repetir. Segundo o texto, o que é perspectiva?
É, perspectiva. A perspectiva corresponde a como o ser humano apreende visualmente seu ambiente e o transfere a outro suporte, seja aplicando a projetos técnicos ou artísticos. A perspectiva é o método que permite a representação de objetos tridimensionais, altura, largura e profundidade, em superfícies bidimensionais através de determinadas regras geométricas de projeção, conforme a figura anterior. É mais ou menos aquela ideia que a gente tem da perspectiva. Vamos falar assim, antes deles inventarem a fotografia, o artista ele tinha que criar um retrato daquela pessoa que estava contratando ele, ou então representar uma paisagem do jeito que ele está vendo, do jeito que é real. Então, ele usava técnicas de perspectiva. Quando ele fala altura, largura e profundidade, é para você ter um aspecto tridimensional, né? Vamos falar assim, para enganar o cérebro de quem está olhando aquela imagem no papel, que é bidimensional. Você vai olhar e ter uma perspectiva de, por exemplo, profundidade, altura e largura, ou seja, a profundidade vai te dar uma ideia de efeito 3D, né? Então, ele está jogando no papel aquilo que ele está vendo. Então, é isso que é perspectiva. Mas vocês podem ver, como eu disse, a resposta tá no texto. Isso aqui foi retirado do texto, tá ok? A questão número 2. Segundo o que você leu no texto, segundo o texto, segundo o que você leu no texto, quando a gente tem esse tipo de pergunta, quer dizer que você não vai fugir daquilo que está no texto. Mesmo que, digamos, você tenha uma opinião diferente, você não pode fugir do que está no texto, do que está contextualizado naquilo que está no papel que você está lendo, tá ok? Então, repetindo. Segundo o que você leu no texto, utilizando-se técnicas de perspectiva, o que é possível ser representado? E aí a gente vai ver que é uma resposta que foi retirada do texto. Então, a perspectiva não é só aplicada à paisagem, mas é um dos fundamentos do desenho em geral. Então, o que é possível aplicar? Tudo, desde um interior, o cara que vai mexer com, sei lá, decoração, que vai mexer com a própria arquitetura, o cara que vai projetar uma cadeira, não sei se vocês sabem, um arquiteto também projeta móveis, cadeira, estante. Então, para ele ter uma ideia de como que vai ficar aquele objeto no mundo real, ele projeta, ele lança o projeto daquilo, as peças separadas, para ver se vai encaixar o tamanho delas, né? Então ele coloca lá no projeto o tamanho, as medidas, né? Então tudo é possível que é do mundo real ser jogado no papel e ao mesmo tempo para você ter uma ideia de três dimensões, né? Então, você pode pôr uma paisagem, como eu falei, pode pôr um retrato, pode pôr um prédio, uma sala, uma cadeira, uma peça de automóvel, uma peça eletrônica. Você pode jogar tudo no projeto para depois, se todas as especificações estiverem corretas, você poder jogar na peça real, né? Então, você faz o projeto antes, depois você joga no mundo real, né? Depois que tiver tudo certinho no projeto, ou seja, você faz o projeto é um planejamento daquilo que você vai fazer na prática, né? Então, basicamente, a perspectiva pode ser aplicada em vários ramos do conhecimento, né? Lembrando aí, essa resposta que eu dei aí, eu não fugi do que está no texto, né? O que a gente pode falar também? A gente lê o que é literal, o que está escrito lá no texto que você está vendo, mas você pode ler nas entrelinhas, né? Baseado naquilo que você está lendo, e pode ser até a intenção do autor do texto, você tirar outras informações que não estão claras ali no texto.
É aquele negócio do contexto que eu te falei. Então, você pode tirar informação de tudo que está ali no papel e o que está nas entrelinhas, né? Ou seja, de informação extra que você pode tirar daquele texto, mas sem fugir do assunto, ok? Essa é outra técnica de interpretação textual. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. Segundo o texto, as técnicas da perspectiva são adotadas em quais áreas de conhecimento? Isso aqui é muito específico. Você vai lá no texto. Tem outras áreas de conhecimento? Tem. Mas quais são as únicas que são citadas no texto? A gente tem aqui, ó, a perspectiva não é somente usada na arte, mas também na arquitetura, engenharia e na computação, entre outras áreas. Esse "e" na computação deu uma fugidinha da resposta, né? Porque o que o texto cita? O texto cita também arquitetura e engenharia. Eu coloquei computação aqui, mas o que acontece? Tem várias outras áreas, né, que a gente vai ver na próxima questão. Mas o que o texto fala? Da arquitetura e da engenharia. Engenharia, pessoal, a gente pode ter várias formas de engenharia. Tem a engenharia civil, tem a engenharia de alimentos, tem engenharia elétrica, tem engenharia química, tem um engenheiro agrônomo, né? Então, tem várias áreas de conhecimento da engenharia. Então, engenharia, aqui nesse caso, ela está bem genérica. Então, ó, o que a gente pode tirar de informação de uma só palavra? De engenharia, a gente pode estar vinculando a engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, as várias formas de engenharia que são áreas mais específicas. Tá ok? Então, estou tirando das entrelinhas uma informação da palavra engenharia. Ok? Próxima questão. Questão número 5. Para você, qual é a importância em se aplicar técnicas de perspectiva na área da engenharia civil ou arquitetura? Agora aqui eu quero a sua opinião, tá ok? Eu dei a minha opinião aqui nessa resposta. Quer dizer que a minha opinião é a resposta certa e a sua opinião é a resposta errada? Não. Você pode até fugir um pouquinho da resposta que eu dei aqui, mas é a sua opinião que importa aqui. Então, aqui o contexto do texto, digamos que eu falei, você pegou uma reportagem jornalística dos anos 80, que está no contexto deles. Então, quando para você aqui, quando é a sua opinião, aí você pode sair do contexto da reportagem. Se estivesse falando, por exemplo, alguma informação que hoje em dia está bem diferente, então você vai dar a sua opinião hoje. Não, hoje as coisas não funcionam bem assim, é diferente do que acontecia lá na década de 80. Entendeu? Então aqui eu quero a sua opinião. E relembrando, a sua opinião não é errada em relação ao que você vai ver aqui na resposta. Essa aqui é a minha opinião, não quer dizer que a minha opinião é certa e a sua é errada. Ok? Tente responder com as suas palavras. O que você acha? Qual que é a área nessa área da perspectiva, na área da engenharia civil ou arquitetura? Então, qual que é a importância de se aplicar essas técnicas nessas áreas? Então, vamos ver o que eu respondi. As técnicas aplicadas da perspectiva para essas duas áreas do conhecimento, arquitetura e engenharia civil, podem facilitar, por exemplo, ao arquiteto, engenheiro ou a quem contrata o serviço desses profissionais a terem uma ideia do projeto que está sendo desenvolvido. Então, o que acontece? O arquiteto, por exemplo, ele que faz aqueles projetinhos, vamos falar assim, aquelas maquetes, ele desenvolve para quê? Para o cliente ir lá e olhar e ver como que vai ser. Ou mesmo é uma maneira do arquiteto trabalhar com um engenheiro civil. Eu não sei se vocês sabem, são áreas que têm coisas afins, áreas comuns, né? Arquitetura e engenharia civil, mas, digamos, o arquiteto projeta, o engenheiro civil, em cima do projeto do arquiteto, ele vai criar uma estrutura que seja possível aquilo tirar do papel aquilo que o arquiteto está pensando. Então, ele vai ver um material que aguenta aquela estrutura,
Então, a engenharia civil, vamos falar assim, projeta a coisa pesada, né? O arquiteto, ele também pode trabalhar com os materiais, pensar, não, essa viga aqui, eu quero ela desse jeito, e ela vai ser feita de concreto armado. Aí o engenheiro vai projetar a estrutura daquele concreto armado para aguentar aquilo que o arquiteto projetou. Então, na perspectiva, o engenheiro e o arquiteto, eles trabalham juntos. E é uma maneira dele visualizar aquilo que ele está projetando, aquilo que ele está idealizando no papel, antes dele jogar para projeto físico mesmo, né? Para ver se vai dar certo, se vai aguentar. Não, isso aqui são um prédio de 10 andares, essa estrutura aqui na base do prédio não vai suportar toda essa estrutura. A gente tem que modificar o projeto, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. E na maioria dos casos, você vai ver nessas construtoras que estão vendendo projeto de condomínio, aqueles panfletinhos que o pessoal fica distribuindo no semáforo, eles estão te dando uma imagem de como que vai ser aquele prédio que ainda nem foi construído, tá certo? Então, aí aquilo lá utiliza técnica de perspectiva, tá ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Ainda existem outras áreas de conhecimento que podem utilizar as técnicas da perspectiva? Quais são elas? Aí aqui, pessoal, você pode fugir dessa resposta que eu dei aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, outras áreas às quais pode-se aplicar técnicas da perspectiva são todas aquelas vinculadas às áreas das humanidades. Então, que eu falei aqui, eu citei, vai lembrar profissionais da área da educação. Então, pessoal que for trabalhar, que for ensinar, seja ensino fundamental, ensino médio que vocês estão, para o professor trabalhar aquela matéria, ele tem que estudar, né? Então, pode ser que na área da pedagogia, por exemplo, o professor, antes dele ir para a sala de aula, ele estude técnicas de perspectiva, né? Antes dele ir ensinar para os alunos, ele estuda aquilo. Então, pode ser também uma forma que é usada na área da educação, tá ok? Mas o que a gente mais vai ver é as ciências exatas. Então, tem engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, a engenharia que eu não coloquei aqui, ou entre outras engenharias, a engenharia mecatrônica, né? O que é engenharia mecatrônica? A gente pode falar que é a robótica. Então, ela vai misturar duas áreas, até outras áreas da engenharia, que a robótica trabalha com ciências da computação, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Tudo isso aplicado na robótica. E, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Uberlândia tem esse curso, né? O curso de engenharia mecatrônica, tá ok? Outras áreas, por exemplo, engenharia aeroespacial, é o cara que vai projetar, sei lá, projetar um avião, ele trabalha com perspectiva, ele tem noção da área de contato do ar lá com a asa do avião, por exemplo, ele pode, para ele visualizar aquilo, ou para ele montar aquela peça para ser testada primeiro num túnel de vento, por exemplo, ele vai trabalhar o projeto na perspectiva. O pessoal, por exemplo, da Fórmula 1, que trabalha muito com essa coisa de aerodinâmica, pode ser que ele trabalhe também coisa de perspectiva. Antes dele colocar o carro real lá para a competição, ele vai fazer teste, ele faz até simulação em computador. Então, para ele visualizar aquilo, se vai funcionar, ele pode usar a técnica de perspectiva sem problema nenhum. Então, a gente colocou lá, engenharia mecânica, entre outras engenharias, que necessitam que o projeto seja visualizado antes mesmo de ser aplicado fisicamente. Tá ok? Vamos continuar. Acabou. Acabou a nossa aula. Então, pessoal, o que a gente pode perceber? Que tudo isso que a gente está vendo
Quando a gente fala de interdisciplinaridade, tem tudo a ver com o que a gente está estudando a perspectiva, né? Não adianta, por exemplo, vai ter aula de língua portuguesa. Aí, na aula de língua portuguesa, eu vou estudar só gramática, só aquilo. Se eu precisar fazer a interpretação de um texto, por exemplo, que nem a gente acabou de fazer, a interpretação de um texto da área de artes. Eu estou utilizando técnicas de interpretação que a gente pode falar que é do conteúdo da língua portuguesa, né? Mas a gente está estudando no conteúdo da artes. Então, o que é uma coisa interdisciplinar? É quando alguma coisa de uma área de conhecimento, você precisa utilizar ela em uma outra área de conhecimento. Por exemplo, a ideia da perspectiva. Ela é multidisciplinar porque ela pode ser adotada em várias áreas de conhecimento, seja artes plásticas, arquitetura, educação, engenharia. Então, ela abrange várias áreas de conhecimento e, na maioria dos casos, o básico da perspectiva, as técnicas são as mesmas, né? Então, tá vendo que a gente, às vezes, tem que ampliar o nosso foco de visão? A gente, às vezes, tem que procurar sair da nossa realidade, sair da nossa área de conforto e tentar ver outras perspectivas, né? Visualizar outras áreas de conhecimento, outras realidades, tá ok? E essa é a importância da gente estudar, a gente ampliar as nossas perspectivas, entendeu? Ampliar a nossa área de visão, né? Sair um pouco da nossa zona de conforto, da nossa realidade e procurar outras realidades que vão ajudar na nossa vida, tá ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula da semana 1 da Artes. Estão faltando 3 aulas e aí a gente vai entrar basicamente nos conceitos de desenho da perspectiva, tá ok? Então, muito obrigado para vocês e fiquem com Deus e fiquem em paz, tá ok?